irmãos, bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus, em Neemias, capítulo 6, versos de 1 a 19. Neemias 6, versos de 1 a 19. Nós vamos ler este texto alternadamente. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente até o verso 19. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas
que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras me levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Armadilhas disfarçadas de oportunidades. Armadilhas disfarçadas de oportunidades. Este é o nosso tema. Deus, este é o momento que entendemos ouvir tua voz. Deste modo, pedimos que tu venhas de fato e de verdade falar conosco. Desejamos tão somente ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, meu Deus, que tu possas falar conosco. Que tu venhas usar-me com autoridade e poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Armadilhas disfarçadas de oportunidades. Vocês sabem que no domingo passado nós estudamos o capítulo 5 e vimos Neemias lidando com uma tensão interna, pecados envolvendo o povo. O pecado da exploração financeira e opressão social, versos de 1 a 5 do capítulo 5. O pecado da cobrança de juros abusivos, verso 7 do capítulo 5. O pecado da escravidão de irmãos judeus, versos 5 e 8 do capítulo 5. O pecado da indiferença e falta de compaixão, versos de 8 a 10 do capítulo 5. E por fim, o pecado da violação da lei de Deus e escândalo diante das nações pagãs, verso 9 do capítulo 5. Nós estamos no capítulo 6. Acabamos de ouvir que a tensão enfrentada por Neemias no capítulo 5 foi interna. Já no capítulo 6, a tensão não é mais interna, volta a ser externa. A exemplo do capítulo 4. Vocês sabem que quando expomos o capítulo 4, nós vimos que Neemias teve que lidar com uma tensão externa, advinda dos seus inimigos, Sambalate, Tobias, entre outros. No capítulo 6, os inimigos são os mesmos. É o que destaca o verso 1 do capítulo 6. Conquanto a estratégia não é a mesma do capítulo 4. Já que, no capítulo 4, esses inimigos haviam usado a força como tática, com o intuito de paralisarem a construção dos muros. No capítulo 6, a estratégia não é mais a força. A estratégia são armadilhas disfarçadas de oportunidades. É a sutileza. Com isto, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo que nós devemos entender que às vezes o inimigo não nos ataca com violência, mas com sutileza. Ele tenta nos seduzir para longe da obra de Deus com elogios e convites, com armadilhas disfarçadas de oportunidades. Nem sempre o inimigo vai se insurgir contra nós mediante a força, mas mediante a sutileza. Convites, elogios, armadilhas disfarçadas de oportunidades. Neemias aqui nos mostra um princípio poderoso. Nem
toda proposta é uma porta de Deus para mim e para você. Nem todo convite é um convite de Deus para mim e para você. Nem todo elogio vem do céu. Há alguns que vêm do inferno. São armadilhas disfarçadas de oportunidades. Quais são estas armadilhas disfarçadas de oportunidades usadas por Sambalate, Tobias, aqui neste texto? A primeira armadilha, para que a obra fosse paralisada, foi a distração. Versos 1 e 2. Destacam que Sambalate e Tobias enviam um convite a Neemias, para que Neemias viesse a dialogar com eles, a conversar com eles. Este convite foi enviado, diz o texto, 4 vezes. Ou seja, eles insistem, dizendo: nós desejamos dialogar com você, nós desejamos conversar com você, Neemias. Os muros estavam erguidos, mas as portas ainda não colocadas. Verso 1. O inimigo, vendo isto, ou seja, que a tática usada no capítulo 4 não havia funcionado, passa a agir de outra forma, sendo sutil, transparecendo que desejava dialogar com Neemias. Verso 2. O ataque agora é diplomático, não militar. É na sutileza e não na força. Infelizmente, muitas vezes, muitos caem no papo do inimigo. Muitas vezes, muitos caem na conversa do inimigo. Neemias, não. Porque Neemias destaca o verso 3. Diz o seguinte: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele havia entendido que o intuito subjacente ao convite, oriundo destes, era paralisar a obra. Neemias não dá ouvidos. Neemias não perde tempo com esta distração. Aqui ele nos ensina prioridade absoluta da missão. Sabem por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque quem sabe o que Deus lhe confiou não perde tempo para dialogar com o inimigo. Distrações são mais perigosas que oposições. O desejo desses inimigos era distrair Neemias, a fim de verem a obra paralisada. Quando o inimigo não pode destruir o que você faz, ele tentará distrair você do que está fazendo. Não se engane, nem toda proposta é sincera. Muitas distrações vêm disfarçadas de convites respeitáveis. Quanta gente muda o rumo da vida com Deus por causa de elogios ou propostas que são distrações malignas, satânicas. Indivíduos que mudam o foco, que mudam o rumo, que mudam o curso da caminhada, dos trilhos da vida com Deus, em função de algumas distrações. No século XIX, o afamado pregador batista Charles Spurgeon, já conhecido na Inglaterra,
quase com frequência era convidado para participar de partidos políticos, de debates, para se tornar mais famoso. E Spurgeon não aceitava. Certa feita, Spurgeon disse: prefiro salvar almas do que convencer cabeças. Ele sabia, toda distração elegante pode ser desvio mortal. Como Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, eu não posso me distrair, eu não posso me desviar, eu não posso passar a fazer outra coisa, eu não posso voltar a minha atenção para algo que não tem a ver com a vontade de Deus para mim. Eu não posso me distrair com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo. Eu tenho que focar na vida que Deus propôs para mim por meio da sua palavra. Eu tenho consciência da minha missão, do meu propósito, do meu ideal, enquanto servo e serva de Deus neste mundo. Eu não me distraio, eu não me perco, eu não me vendo, eu não me negocio. Este tem que ser o seu discurso, o meu discurso. Cuidado com as distrações. Cuidado com os elogios. Cuidado com alguns convites. A segunda armadilha para que a obra fosse paralisada foi a difamação. Versos de 5 a 9. Tática do inimigo: espalhar boatos falsos sobre as intenções de Neemias, com o intuito de comprometer sua reputação. Versos 6 e 7. Sanbalate envia uma carta aberta. É importante nós entendermos que a carta aberta foi enviada com o intuito de ser lida no caminho por quem a levava, a fim de espalhar o boato. E na carta, Sanbalate cita Gesem como testemunha. Gesem foi uma pessoa muito conhecida regionalmente, que tinha muita credibilidade. O intuito, portanto, de citá-lo na carta era dar credibilidade ao conteúdo da carta. Qual conteúdo? Que Neemias tinha um propósito: se insurgir contra o rei Artaxerxes, que havia estendido a mão a Neemias. Que Neemias, portanto, tinha um intuito de estabelecer um movimento e tomar o poder, se insurgir contra a Pérsia. O intuito era fazer com que Neemias fosse descredibilizado. O boato dizia: tu desejas fazer-se rei, tu desejas se insurgir contra quem estendeu-lhe a mão. Mas qual foi a saída de Neemias? Versos 8 e 9. Primeiro, recusa-se a perder tempo respondendo a mentiras. Verso 8. Ele não escuta, ele não ouve o boato, sabia que não tinha veracidade nenhuma, sabia que não tinha esta intenção, e não se arma, portanto, a fim de procurar justificar-se. Muitas vezes nós agimos de maneira oposta. Quando há um boato sendo propalado contra a nossa reputação, a gente tenta fazer uso de todas as formas possíveis com o intuito de desconstruirmos o boato, a narrativa. Neemias, ele não perde tempo, porque ele havia entendido que o intuito do inimigo era fazer com que a obra fosse paralisada. Se ele fosse dedicar-se a
tentar dizer que este não era o intento do seu coração, que não havia, portanto, a intenção por parte dele de tornar-se rei, de se insurgir contra quem havia me estendido a mão, ele perderia tempo. Segundo, Neemias entrega a questão a Deus e continua trabalhando. Verso 9. Ele não tenta se justificar, ele não elabora uma carta em resposta à carta que havia sido enviada com os boatos. Ele coloca a questão diante de Deus e continua trabalhando. Deus vai dar a resposta, Deus vai agir, Deus vai agir. Irmãos, eu aprendo com Neemias aqui, que quando eu ouço algo que estão dizendo a meu respeito, eu não tenho que me insurgir contra quem está promovendo tal coisa, mas colocar diante de Deus. Neemias coloca diante de Deus, ele continua trabalhando, ele não muda o seu foco. Deus está aí. A questão: eu vou continuar aqui com as mãos na massa. Eu sempre digo isto a alguns presbíteros desta igreja: não perca tempo com boatos. Continue fazendo a obra de Deus. Nós temos um planejamento, nós temos uma agenda, nós temos um objetivo. Então não perca tempo. Não entre na pressão. Não caia na armadilha, na arapuca. Porque quem promove boatos contra alguém tem o intuito fazer com que este, ou seja, vítima do boato malicioso, venha se insurgir contra e perder tempo discutindo, fazendo reuniões com o intuito de convencer quem ouviu ou quem não ouviu. E esta não é a melhor saída. A melhor saída, meus irmãos, é colocar-me diante de Deus. E é o que eu tenho aprendido. Eu continuo focado. Eu não mudo o rumo. Neemias não muda. Ele não para. Ele coloca diante de Deus e continua trabalhando. Você deve continuar fazendo o que você está fazendo. Se você tem consciência de que o que você está fazendo tem glorificado a Deus, não perca tempo com quem tem tecido comentários negativos, contrários ao que você está fazendo. Tem muita gente que deixa de fazer porque houve um comentário negativo. Tem muita gente que deixa de fazer, que deixa de se envolver, porque alguém teceu um comentário e virou boato. E desiste. Não desfoque, coloque diante de Deus, continue firme. Se você canta ou se você não canta, se você prega ou se você não prega, se sua pregação é avivada ou não é, se você tem uma voz boa ou não, se você está fazendo o que você está fazendo, não dê ouvidos a boatos. Coloque diante de Deus e continue fazendo. Hudson Taylor, um grande missionário do século XIX, na China, foi vítima de alguns boatos negativos acerca do que estava fazendo com os recursos que vinham da Inglaterra na China. Alguns diziam: Taylor está usando os recursos para luxar. As pregações não são verdadeiras. O evangelho que ele está pregando não é verdadeiro. Em função disto, certa feita, Taylor disse: se tentarmos responder a cada ataque, não sobrará tempo para almas, como ressaltou Spurgeon.
Se a gente ficar perdendo tempo tentando convencer todo mundo que pensa alguma coisa negativa acerca de nós não vamos fazer nada na igreja. Se a gente ficar perdendo tempo com os comentários, eu sempre digo isso aos presbíteros, nós não podemos dar atenção, nós não podemos perder tempo. A gente tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente sabe onde a gente quer chegar e tem que chegar porque a gente conhece a igreja, a gente está aqui já há alguns anos e sabe o que a igreja precisa, o que realmente a igreja precisa. Sempre vai existir um Sambalate, sempre vai existir um Tobias, sempre vão existir, portanto, boatos. E quem lidera, a exemplo de Neemias, não pode perder tempo com boatos. A terceira armadilha para que a obra fosse paralisada foi a intimidação pelo medo. Verso 10. Destaca o texto que Sambalate e Tobias contrataram Semaías, um falso profeta, para que o mesmo imprimisse medo em Neemias. Quando Neemias vai o visitar, ou seja, até sua casa, Semaías diz a Neemias: os inimigos vão se surgir contra nós e vão nos matar, corramos para o templo. O intuito? Imprimir medo em Neemias. Verso 10. Semaías propõe que Neemias fuja para o templo, gerando medo e insegurança. Mas era uma armadilha para descredibilizar Neemias. O que Neemias faz? Verso 11. Um homem como eu deveria fugir? De maneira nenhuma. Eu não fujo. Um homem como eu, abrir mão da obra que Deus colocou em minhas mãos, por medo, por insegurança, de modo nenhum. Neemias tem discernimento e coragem. Ele percebe a trama, ele percebe que há uma armadilha, que há uma arapuca sendo armada. Ele então não arreda o pé, permanece firme. Às vezes, nós deixamos de fazer o que temos que fazer por medo, por insegurança. Eu conheci uma moça casada que se envolveu com um rapaz por uma única vez. Se arrependeu e resolveu não se envolver mais. Mas o rapaz começou a chantageá-la. Se você não voltar a ficar comigo, eu vou falar com seu esposo. Ela, por medo, cedeu e cedeu. Pecou e pecou e pecou. Um tempo depois, por outras vias, o esposo ficou sabendo e divorciou da mesma. Quantas pessoas agem porque estão por medo, pecando contra Deus, nas mãos do inimigo. Nós precisamos, ao exemplo de Neemias, enfrentar os nossos pecados, enfrentar os nossos dilemas, enfrentar as nossas crises, a fim de não continuarmos pecando contra Deus, mesmo se for o caso, perder. O inimigo não pode imprimir medo em nós, não pode usar o medo como recurso para continuarmos no pecado, na vida de pecado, na vida de contaminação, na vida distante diante de Deus. Precisamos ser corajosos, seguros. Me vem à mente Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano do século XX, na Alemanha. Quando mesmo que já havia há um bom tempo
se insurgido contra o nazismo, foi perseguido. Sua cabeça estava prêmio, ele foi morto em 1945. Mas ante a perseguição, Bonhoeffer tinha, nos Estados Unidos, a oportunidade de viver seguro. Mas resolveu continuar na Alemanha e foi morto anos depois, enfrentando Hitler e a política nazista. Não teve medo. O medo não pode nos paralisar. Tem muitas pessoas que talvez você conheça, que estão vivendo nas mãos de um tirano, de um destruidor, de um inimigo, por medo, por insegurança. Quantas moças casadas são espancadas, e pela insegurança e pelo medo, não abrem mão deste que as maltratam. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos, se desejamos sermos fiéis a Deus, rompermos com o que nos faz viver o medo nas mãos do inimigo, pecando contra Deus. A quarta e última armadilha para que a obra fosse paralisada foi a manipulação religiosa. Versos 10, 11 e 12. Eu acabei de dizer que Semaías era um falso profeta, comprado por Tobias e Sambalate. O próprio Neemias vai dizer isso no verso 12. O que Semaías fez? Foi tentar fazer com que Neemias entrasse no templo de maneira indevida. Neemias não podia entrar no templo, ele alega, alguém vai nos matar, e a gente precisa, destaca Semaías, nos esconder no templo. Apenas sacerdotes podiam entrar no santuário interno do templo. Neemias, por não ser sacerdote, cometeria um pecado gravíssimo ao aceitar este conselho. Manipulação religiosa. Neemias entende, eu não posso fazer isso. Eu vou cometer um crime. Ele queria jogar Neemias contra o povo. Foi comprado, foi induzido. Quis manipular Neemias usando o recurso da religião, usando o recurso da espiritualidade, usando o recurso da piedade, mas Neemias não cai nessa conversa, porque ele havia discernido, ele havia entendido, há uma arapuca aqui, há uma armadilha aqui, eu não posso entrar onde eu não sou permitido, por mais que venha da boca de um pastor. Tem muita gente fazendo coisas erradas, porque estão sendo orientadas por pastores que não são pastores de Deus, por bocas que não são bocas de Deus. Tem muita gente vivendo no erro, porque os ouvidos estão sendo conduzidos por bocas que não são bocas de Deus. Gente sendo conduzidas por muitos Semaías na atualidade. Isso não é pecado. Isso eu posso fazer. Não tem nada a ver fazer isso. Eu posso pular carnaval, porque meu pastor disse que pode. Eu posso fazer um negócio com alguém de maneira inadequada, de acordo com os parâmetros sociais, eclesiais, porque meu pastor diz que eu posso. Eu posso me envolver com fulano e com fulana, porque meu pastor disse que eu posso. Eu, sendo homem, posso me envolver com outro homem, porque tem um pastor que lê um texto da Bíblia e diz que eu posso.
Eu posso, sendo mulher, me envolver com outra mulher, porque tem um pastor aí no YouTube dizendo que eu posso. São as vozes dos Samaías, dos falsos profetas, que recomendam a entrada em campos comportamentais que Deus diz que nós não podemos entrar. Quem ouve a voz de Samaías peca contra Deus, age na direção, na vontade de Deus, contra a vontade de Deus. Quantos deixam de fazer o certo porque estão ouvindo errado? Quantos deixam de executar a obra certa porque estão ouvindo vozes erradas? As vozes de Semaías, de falsos profetas. John Bunyan, século 17, o autor do afamado livro O Peregrino, foi condenado a 12 anos de prisão, de 1660 a 1672. Sabem por quê? Porque a igreja oficial da Inglaterra, a igreja anglicana, havia dito que este deveria ser preso, porque estava pregando o evangelho sem a licença, a permissão da igreja. Bunyan continuou pregando o evangelho e foi preso. E foi na prisão que ele escreveu boa parte do seu livro O Peregrino, que você já deve ter lido. Ele não foi manipulado pela igreja anglicana, quando a mesma diz: você não pode continuar falando o evangelho. Existem muitas pessoas, volto a ressaltar, que deixam de fazer o certo porque estão ouvindo vozes erradas. Eu concluo esta mensagem dizendo a você que existem muitos convites que são charmosos, que possuem um intuito: te afastar de Deus. Que existem muitos boatos perigosos que possuem um propósito: te descredibilizar. Conquanto você não pode dar ouvidos a nenhum desses, como Neemias. Neemias permaneceu firme. Sabem por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque quem se mantém firme vê a obra terminada e o inimigo envergonhado. Os versos de 15 a 19 destacam que a obra foi concluída e o inimigo foi envergonhado. Sabem por quê? Porque Neemias não deu ouvidos à voz do inimigo. Ele não caiu na armadilha. Ele permaneceu firme, focado, centrado. É aqui que Deus quer que eu esteja, é aqui que eu vou ficar. Os muros, juntamente com suas portas, acabados. A recompensa de quem permanece firme é ver a missão concluída e a glória dada a Deus. Neemias não caiu em nenhuma armadilha. Às vezes você não chega em lugar nenhum porque você perde tempo com distrações, porque você dá ouvidos a convites charmosos, elegantes, a elogios, e você se perde no meio do caminho, e sua vida vira uma constante patinação. Você não sai do lugar, vive paralisado, vive paralisada, vive estagnado, porque você não sabe ter foco, você não sabe permanecer firme, você não sabe caminhar com firmeza, tendo uma meta, tendo um foco. É preciso ter direção para concluir alguma coisa. Se você não tem direção, se você não é firme, você não vai chegar a lugar nenhum.
Adoniran Judson, século XIX, foi um missionário na Birmânia, preso em 1824, ficou 4 anos na prisão. Conquanto Adoniran não desistiu de fazer o que pretendia fazer. Traduzir a Bíblia, a palavra de Deus, para o birmanês. E na prisão, Adoniran conseguiu fazer isso. Ele traduzia e escondia as traduções em um travesseiro na prisão, a fim de os guardas não verem e rasgarem os manuscritos. A prisão não fez desistir. Os açoites não fez desistir. Adoniran perdeu esposo, perdeu filhas, teve uma vida triste. Casou-se mais de uma vez, porque a primeira esposa faleceu, a segunda, se não me engano, faleceu, alguns filhos faleceram, foi prisão, perdas e mais perdas, doloridas. Mas este homem marcou a história de um país, a Birmânia, porque foi firme. Um homem com coração na obra de Deus, que não desistiu. Sabe por quê? Porque quem tem o coração na obra de Deus não desiste com o rosto do pastor, com a roupa do pastor, com a voz, por causa da roupa do pastor, por causa do rosto do pastor, por causa da voz do pastor, por causa da roupa do presbítero, por causa da voz do presbítero, por causa da roupa ou da voz ou da posição do irmão tal, da irmã tal. Não, porque o coração está na obra, não está no pastor, não está no presbítero, não está em quem canta, não está em quem toca, não está em quem dá o estudo na EBD, não está em quem dá o estudo na quinta, não está em quem dá o estudo de quando em vez nas reuniões domésticas. Não, está na obra. Quem tem o coração na obra não perde tempo com distrações. Quem tem o coração na obra não se foca em pessoas, se foca na obra, se foca na reconstrução dos muros. Tem muita gente deixando de fazer porque está focado em pessoas e não na obra. Se você se foca na obra de Deus, você não vai desistir de fazer o que Deus colocou em seu coração para fazer. Deus amado,